E aí, pessoal, estamos aqui, professor Valmir Soares Júnior, estamos com mais uma aula de atualização do nosso curso e a aula de hoje é sobre DRE. Sobre DRE, seguinte, professor, mas já tem aula de DRE no curso regular? Tem aula de DRE no curso regular, tem lista de exercício com muito conteúdo sobre DRE. Tem no bloco de atualização de aula extra, já tem aula sobre DRE. Então, por que eu quis trazer DRE mais uma vez? Pessoal, DRE sempre cai. Todo exame cai DRE, é matéria obrigatória de exame de suficiência. E algumas vezes as questões são aquelas questões mais, vamos colocar assim, aquelas questões mais óbvias que dá uma lista de conta e pede um resultado. E algumas questões exigem de você um pouco de raciocínio e conhecimento cruzado. Você vai analisar a DRE junto com o regime de competência, vai analisar a DRE junto com tributação de operações, vai analisar a DRE com outros aspectos. Então, por hoje eu trouxe rememorar rapidamente a composição da DRE e trouxe 3 questões para a gente responder de maneira rápida, mas usando a inteligência, sendo objetivo, entendendo o que a questão quer cobrar de vocês. Trouxe 3 questões de estilos diferentes que cobram conhecimento de DRE. Então vamos lá. Temos muito conteúdo sobre DRE, todo exame que é questão de DRE. O que mais tem é lista de exercício com questão de DRE. E eu trouxe aqui mais 3 questões. A aula extra desse bloco, a aula extra 20, essa é a 23. A aula extra 22 era de estudo do patrimônio líquido, estava bem pesada. E a próxima vai ser bem pesada também. Então essa aqui no meio é para quebrar. É uma aula um pouco mais tranquila para a gente quebrar essas 2 aulas mais pesadas, beleza? Então, olha só. Vamos colocar aqui agora. Estou aqui. Cadê? Só ativar aqui a minha canetinha para que a gente possa iniciar aqui esse momento. Vamos lá. Estamos aqui. Primeiramente, sobre demonstração do resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício é a demonstração contábil que apresenta o confronto entre receitas e despesas. Claro, receitas versus despesas. Lembrando que é fundamento de contabilidade que a receita está sempre relacionada com uma despesa. Só acontece receita quando acontece despesa. E a nossa contabilidade exige a obediência ao regime de competência. Regime de competência. Esse regime de competência exige a interpretação da obrigação do fato gerador, independente do recebimento ou pagamento. Recebi receita, a receita é daquele período? Não sei. Paguei despesa, é daquele período? Não sei. Na hora de apurar o resultado, eu preciso saber onde é que está o fato gerador, para, consequentemente, verificar se por competência eu vou reconhecer agora ou em outro período aquela receita e aquela despesa. Então, receita sempre está relacionado com despesa. Não existe receita sem despesa e não há despesa sem receita correspondente. Mas é preciso se atentar aos detalhes. Muito cuidado, muito cuidado. Por falar em DRE, muito cuidado. Inclusive, esse conteúdo aqui é o conteúdo lá do curso regular. Eu estou trazendo realmente para vocês relembrarem, porque é das primeiras aulas do curso regular. Das aulas 7, 8, por aí. Vamos lá. Todas as mutações do patrimônio líquido que não sejam resultante de transações com sócios devem estar reconhecidas em 2 demonstrações. A demonstração do resultado do exercício e a demonstração do resultado abrangente. E eu falei na última aula extra, aqui, na aula anterior, essa que você está assistindo, que é resultante de transações com sócios. Esses incrementos estão lá no estudo do patrimônio líquido. Se você teve dúvidas ainda sobre a aula de estudo do patrimônio líquido, separa um tempinho no final de semana, separa um tempinho assim que você puder e reassiste a última aula extra, porque estudo do patrimônio líquido é importantíssimo, especialmente lembrar daquela sequência de contas: capital social, capital a integralizar, reserva de lucro, reserva de capital, reserva legal, prejuízo acumulado, ações de tesouraria e ajuste de avaliação patrimonial. Essas contas todas é importante que você tenha elas gravadas na sua cabeça, especialmente
aquelas regras sobre reserva legal, tá? Que era a pegadinha de uma questão. Então, a última aula extra foi uma aula que foi muito bacana de elaborar e eu espero que você tenha aproveitado. Dando sequência, segundo a Lei 6.404, vamos aqui agora para a verificação da estrutura, a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Nós temos, primeiramente, a receita bruta de vendas e serviços e dedução, de abatimento, faturamento e abatimento de impostos, com uma observação, colocaria uma observação. Existem momentos que a gente começa pelo faturamento. Faturamento quando? Quando tiver a inclusão de IPI. Quando tem IPI, a gente começa chamando de faturamento, especialmente na indústria, o faturamento. E desse faturamento, abatendo o IPI, nós vamos chegar na receita bruta, tá? Então, só esse detalhe, quando a questão tiver IPI, a gente, assim, por convenção, começa falando de faturamento. Não que você possa, professor, mas dependendo do que a questão pede, eu posso nem botar IPI. Porque IPI eu vou botar e vou tirar, então não vai fazer diferença. Concordo. Mas a depender do que a questão quer, é interessante colocar IPI. Porque a questão pode pedir justamente qual o percentual do lucro que corresponde ao faturamento. Ou então, comparando o faturamento ao lucro líquido, qual o percentual que foi convertido em resultado. Fazer perguntas sobre o faturamento, comparando o lucro com o faturamento, comparando o total de despesas administrativas correspondem a quantos por cento sobre o faturamento. Então, é bom lembrar. É bom lembrar que quando a questão traz IPI, a gente começa conciliando o faturamento, que é incluindo o IPI, já que o IPI é o imposto por fora. É o imposto por fora. Sigamos. A receita, em seguida, a receita líquida de venda de serviço, custo da mercadoria vendida e, consequentemente, a apuração do lucro bruto. Dando sequência, depois a gente tem despesas de vendas, despesas financeiras e deduzida da receita, despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Tudo isso vem na sequência da DRE. Para apuração do lucro ou prejuízo operacional. Depois do lucro ou prejuízo operacional, nós temos o incremento de outras receitas e a dedução de outras despesas, para chegar no resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para imposto. Esse momento aqui também é muito chamado de base de cálculo. Base de cálculo. Às vezes a questão quer que você traga o resultado do exercício antes do imposto de renda. E ele não pergunta assim, ele pergunta qual a base de cálculo para imposto de renda? Qual a base de cálculo para a contribuição social sobre o lucro líquido? Se pergunta sobre a base de cálculo. Então, às vezes ele não pergunta de maneira tão clara qual o resultado do exercício antes do imposto, mas pergunta qual a base de cálculo do imposto, que é exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui nesse tópico 5, tá? Em seguida vem participações de debêntures, empregados, administradores e parte beneficiária. É a chamada DEAP. As participações de debêntures, empregados, administradores e parte beneficiária. Mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituição de fundos de assistência ou previdência a empregados, que não se caracterizam como despesa. Então, logo após essa base de cálculo do imposto, vem a dedução da DEAP, para que a gente tenha lucro ou prejuízo líquido antes da apuração do montante por ação do capital social. E vamos lá, parágrafo 1º. Na determinação do resultado do exercício, serão computados. Por serão, você entenda a obrigação. As receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda. Isso em obediência ao regime de competência. É receita? É. Recebi o dinheiro? Recebi o dinheiro? Não. Deixou de ser receita por isso? Não.
continua sendo receita apurada, independente de ter sido realizada em moeda. E os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondente a essas receitas em rendimentos. Então, receita sempre anda associada a despesas. Receitas sempre andarão associadas a despesas. Lembrete da estrutura da DRE, levo vocês agora pela mão para a resolução de algumas questõezinhas. E, seguinte, eu quero a atenção de vocês para cá, sabe por quê? Eu trouxe 3 questões que eu considero questões de estrutura diferente de cobrança sobre conhecimento de DRE, que vocês não necessariamente precisarão elaborar a DRE para responder, mas que é preciso saber como é composta a DRE para entender o que fazer em cada um desses momentos. Então, preste atenção, você tem acesso a esse vídeo quantas vezes quiser, então não anota nada agora, solta a caneta, solta tudo, só me acompanha na resolução, tá bom? Quando acabar, você até pode voltar o vídeo, pausar, fazer o que você quiser para tomar nota do que foi visto aqui, mas por hora, só atenção a mim. O comercial Oriximiná, agora é cada nome, o comercial Oriximiná, que tem como atividade operacional a venda de imóveis, registrou as seguintes transações no mês de agosto de 2019. Vamos lá. Primeira, obtenção de empréstimo bancário no valor de R$100 mil. Obteve um empréstimo bancário de R$100 mil. A ser pago no fim do mês de agosto. Então, peraí, é coisa que aconteceu em agosto. E obtive um empréstimo bancário e vou pagar no final de agosto. Acrescido de juros de 5% no período. Beleza, então ficou aí a informação. Aquisição de mercadorias, compra de mercadorias a prazo no valor de 70 mil. Tá, informação fica aí. 3. Pagamento de salários. Paguei salário. Referente ao mês de julho. Lembra, nós estamos em agosto. É um pagamento referente a julho, no valor de R$5 mil. Tá? Lembra, se é referente a julho, a competência é mês de julho. A questão fala em agosto. Se a pergunta que a questão faz tiver relação com agosto, essa transação a gente nem vai usar para nada, porque apesar de estar pagando em agosto, a competência é julho. Vamos lá, item 4. Venda de mercadorias. Teve uma venda no valor de 100 mil. Isso daqui é receita. O custo da mercadoria foi de 55 mil. Isso daqui é a despesa. Então, só assim, imaginando. Só para essa transação, eu tive 100 mil de receita e 55 mil de despesa, que foi o custo. Então, posso dizer que nessa transação, nós tivemos um lucro de 45 mil. Né? Só bater o olho aqui, vendi 100 mil. A mercadoria custava 45, ou custava 55. Lucro de 45. Conta de padaria real. Vamos para o item 5. Pagamento de salário de agosto. Lembra, a questão é de agosto. Pagamento de agosto, 15 mil. Agosto aqui é a competência, certinho. Se a questão perguntar sobre agosto, isso aí vai ter que entrar, porque aconteceu a competência de agosto. Questão item 6. Recebimento de 90 mil reais. Olha aí, entrou dinheiro. Entrou 90 mil reais. Referente a vendas dos meses de maio, junho e julho. Essas aqui são as competências. Então, volto a dizer, se a questão perguntar alguma coisa sobre agosto, esse valor aí não vai entrar, porque as vendas foram realizadas em meses anteriores. Opa, mas espera aí, com acréscimo de 3 mil reais, referente a juros por conta do atraso. Esse dinheiro aqui é de agosto. Porque os juros foi,
Recebimento de R$ 90.000 de vendas em meses anteriores. O dinheiro das vendas não pertence a agosto, pertence a meses anteriores. Mas como teve pagamento em atraso, teve cobrança de juros. E os juros é reconhecido no mês do pagamento. Porque os juros é da competência do mês que pagou. Porque a referência é o mês em que nós estamos, que é agosto. Então, se a questão perguntar sobre agosto realmente, esses 3 mil vão entrar na nossa conta. E item 7, gasto. Um gasto de R$ 7.000. Com o quê? R$ 7.000. Água, luz e telefone, tudo do mês de agosto. A competência aqui está certinha aqui. Mas só vão ser pagos em setembro. Não tem problema. Regime de competência manda considerar os fatos independente de recebimento ou pagamento. Vamos ver o que a questão está pedindo. Considerando as transações... ele só quer mês de agosto. Considerando as transações do mês de agosto, o resultado do período... ele quer o resultado do mês, só do mês de agosto. Vamos ver então quem é que vai entrar nessa conta. Item 1. Obtive um empréstimo de 100 mil para pagar no próprio mês de agosto, mas tem juros de 5%. Esses juros a gente vai ter que calcular como despesa. Esses juros vai gerar uma despesa. Quanto é que é 5% de 100 mil? 5% de 100 mil é 5 mil. Então, primeira conta que a gente tem para agosto é uma despesa de 5 mil. Segundo, aquisição de mercadoria a prazo. Isso não interfere em nada na DRE. Então, esse item 2 não vamos usar para nada na nossa conta. Pagamento de salário referente ao mês de julho. A questão pergunta sobre o mês de agosto. Então, esse item 3, que a competência é julho, também não... mas saiu o dinheiro, professor. Mas a competência não é julho. A competência que a gente quer é agosto. E essa daí é julho. Item 4. Venda de mercadorias no total de 100 mil. Isso aqui, beleza. Ó. A gente já tinha apurado um lucro de 45 mil. Então, isso é uma receita para a gente de quanto? De 45 mil. Temos uma receita, temos uma despesa de 5 mil e uma receita de 45 mil. Item 5, pagamento de salário de agosto de 15 mil. Ótimo. Também uma despesa para a gente de 15 mil. Despesa de 15 mil. Recebimento de 90 mil, Não, esse 90 mil não é de agosto, mas os juros por atraso é. Então, aqui nós temos uma receita de 3 mil. R$ 3.000 de receita pelos juros de atraso do mês de agosto. E o item 7, pagamento de 7 mil de consumo referente a agosto. Beleza. Temos uma despesa de R$ 7.000 que é referente a agosto. Então, olha só. Vou dar um destaque aqui, é o seguinte. Só para mudar aqui, dar um destaque diferenciado. Deixa eu ver aqui. Cadê? Pegar o marca-texto. Para o mês de agosto, peguei aqui o marca-texto. Para o mês de agosto, nós tivemos uma receita de 45 mil. E tivemos outra receita de 3 mil. Faz a conta para mim aí. 45 mil de receita, mais 3 mil de receita. Dá quanto? Dá 48 mil, não é isso? Aí vamos lá. Despesas de agosto. Essa daqui, 5 mil. Então, dos 48 mil de receita, diminui 5 mil aí. Fica 43. Temos essa daqui, que é o salário do mês. Diminui mais 15 mil aí. 43 menos 15 mil dá quanto? 28 mil. E temos ainda esse consumo de água, luz e telefone, que dá 7 mil. Então, dos 28 mil, vamos diminuir mais 7 mil. 45 mil de receitas, menos 27 mil de despesas. Ficamos com quanto? Ficamos com a letra C. 21 mil. É o nosso resultado do mês de agosto. Professor, é uma questão DRE? É. Eu podia ter elaborado a DRE? Podia. Eu ganharia tempo com isso? Com certeza não. Você perderia muito tempo
elaborando uma DRE para resolver esse tipo de questão. Do jeito que ela está aqui, você já vai analisando, riscando, respondendo e marcando. Letra certa, letra C, 21 mil é o resultado do mês de agosto. Considerando o regime de competência, independente do que foi pago e do que foi recebido, considerando o regime de competência, o mês de agosto teve um resultado de 21 mil reais positivo, claro, né? Vamos lá, mais uma. Essa daqui parece a questão clássica de DRE. Então, olha só. Em 31 de dezembro, o Razão apresentava, entre outras, as seguintes contas com seus respectivos saldos. Aí ele dá um pau de lista de conta aí. Vamos ver o que a questão está pedindo. O valor do resultado operacional corresponde a... Galera, professor, posso montar a DRE? Pode. Pode montar a DRE. Na DRE, você tem conta. Aí tem um negócio que é resultado operacional bruto. Resultado operacional bruto. E depois tem conta. A questão aqui, o fundamental é saber o que está antes do resultado operacional bruto, a gente vai usar na conta. O que está depois, a gente não vai usar. Simples assim. Então vamos lá. Impostos sobre serviço. Está antes ou depois do resultado operacional bruto? Os impostos sobre serviços. Está antes. Então fica. ICMS sobre vendas. Com certeza fica. Descontos financeiros. Eita. O que são descontos financeiros? São descontos que a empresa dá porque os clientes pagaram antes do prazo. É um tipo de despesa financeira que fica lá embaixo. Não, isso aqui é depois. Se isso aqui é depois, não vamos usar. Desconto comercial concedido. Desconto comercial é no ato da negociação, no ato da venda. É antes. Despesas administrativas. Despesas é depois, então não vai usar. Percebeu a pegadinha do desconto financeiro aqui, né? Venda de mercadorias. Isso é antes, claro, né? Custo do serviço prestado também é antes. Inclusive, é a última conta antes do resultado, é o custo. Os custos dos serviços prestados. Provisão para imposto de renda. Vixe, provisão para imposto é lá embaixo. Os impostos são antes. A provisão para imposto de renda é lá embaixo. A gente viu na estrutura. Imposto de renda é depois do resultado operacional líquido, não do bruto. Custo da mercadoria vendida é antes. Abatimento sobre venda. Abatimento sobre venda é um dos tipos de dedução da receita. Então também é antes. E receita de serviços prestados também é antes. Então agora é só fazer o mais e menos aqui. Tudo que eu tenho de receita é o quê? Vamos ver minhas receitas. De receitas eu tenho venda de mercadoria é receita. E receita de serviços prestados é receita. Dá quanto? 60 mil mais 14 mil. Dá 74 mil de receitas. E de despesas? É todo o resto. De despesas dá. Isso aqui é uma despesa, 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 isso aqui é uma despesa. Tudo isso aí é despesa. Essa soma aqui dá quanto? Professor, mas é a estrutura. Eu estou querendo que você fuja dessa obrigação de montar uma estrutura e de perder tempo montando uma estrutura de DRE. Você não já sabe a sequência, não já sabe o que tem, não sabe o que é que vem antes e depois? Vamos economizar nosso tempo. Aí dá quanto? 1.500. Eu estou somando tudo que eu anotei como despesa, tá? 1.500, com 10.500, com 3.000, com 8.000, com mais quem? 25 mil é uma despesa também. E abatimento sobre venda também é uma despesa. Dá 51 mil. Eu tenho um total de despesas de 51 mil. Se eu tenho na DRE, antes do resultado operacional bruto,
74 mil de receita e 51 de despesas, o meu resultado operacional bruto vai dar quanto? 23 mil. 23 mil é isso mesmo? É, letra B, 23 mil. Simples assim. Professor, mas eu não montei DRE. Eu não fiz as receitas, não coloquei o abatimento na ordem, não coloquei a apuração do resultado bruto ou de vendas líquidas. Não pude abater os custos de mercadoria vendida, nem os custos de serviços prestados da DRE para encontrar o resultado operacional bruto. Eu não fiz isso e ainda assim a gente acertou. Então, você não está fazendo um trabalho de faculdade que o professor quer que você mostre e conhece a DRE. Você está fazendo exame de suficiência. Só tem que encontrar a resposta. Você sabe que essas contas vão estar todas lá, tanto faz a ordem que elas vão aparecer. Você tem que encontrar o resultado. Beleza? E vamos para a última. Essa última é legalzinha. Essa última aqui é legalzinha. É uma questão que eu considero relativamente mais complicada, mas que dá para a gente fazer também sem problemas. Vamos lá. Vou fazer a leitura primeiro. A Companhia Industrial Luar do Sertão vendeu 10 mil unidades de um produto de sua fabricação ao preço de R$20. Ó, vendeu 10 mil unidades ao preço unitário de R$20. Tendo havido incidência de ICMS. ICMS sobre a venda, que é um imposto sobre venda de 18%, e IPI de 10%. Ó, o IPI, o imposto de produtos industrializados, nosso imposto por fora é aparecendo. O preço de custo correspondeu, ó, o custo correspondeu a 60% do preço de venda. Vamos fazer logo o seguinte, o custo unitário. Deixa eu logo calcular com vocês. Qual é o custo unitário? Se o preço de venda é R$20 e o custo unitário é 60% do preço de venda, então o custo unitário é R$12. Segura isso aí que a gente vai precisar usar esses R$12, é claro. Sabendo-se que a companhia é contribuinte de PIS e COFINS, ó, a questão ainda traz mais impostos sobre venda, PIS e COFINS, na sistemática cumulativa, com alíquota de 0,65% e 3%, respectivamente. E beleza, aí começa aqui. A devolução de 10% do lote da empresa adquirente diminuiu o lucro bruto da companhia vendedora no valor de... Optaria. Ele diz que teve uma venda de 10 mil unidades, tá? Diz quais foram os impostos, qual foi o custo, disse tudo. Fiz uma venda de 10 mil. Aí ele pergunta, a devolução de 10% do lote pela empresa adquirente. Ou seja, se a empresa que comprou devolver 10% da mercadoria, o lucro bruto vai diminuir em quanto? Galera, professor, vou calcular então o que acontece com 10% sobre os produtos. É uma alternativa? Talvez. Talvez seja uma alternativa você simplesmente calcular o lucro de 10% dos produtos. Porque você, olha só, você poderia calcular você poderia fazer assim, ó. Calcular o lucro vendendo 10 mil unidades, que é o lucro 1 da primeira transação. E calcular um lucro 2 vendendo 9 mil unidades. Porque isso daqui corresponderia a uma devolução de 10%. Devolver 10% de 10 mil mercadorias é devolver 1.000 mercadorias. Então você calcularia o lucro de 10 mil, depois calcularia o lucro de 9 mil para ver a diferença. Ou você pode simplesmente tentar fazer assim. Vou ver qual é o lucro, uma terceira hipótese. Vou ver qual é o lucro bruto se eu vender 1.000 unidades. 1.000 unidades corresponde aos 10% devolvido. Então você... Professor, as duas... Será que eu acerto nas duas? Se você calcular o lucro bruto das 10 mil e o lucro das 9 mil
e ver a diferença, você deve encontrar o resultado. Se você encontrar o lucro bruto só da venda de 1.000, será que você também encontraria o resultado? Será que também daria certo? Vou fazer o seguinte, por opção, eu vou calcular logo o lucro da situação 3. Porque ou eu faço duas contas, ou eu faço só uma. Me parece que fazer só uma é mais interessante. Vamos lá. Como é que eu calculo o lucro 3? É calcular uma venda de 1.000 unidades e ver quanto isso dá de lucro bruto. Então, vamos lá. Primeiramente, qual é a receita? Não é R$20 o valor da unidade? O valor, o valor unitário? 1.000 vezes 20 dá 20.000 de receita. Eu tenho que somar com IPI, que é 10%, que é mais 2.000. Então, a receita ou faturamento bruto ficou... Peraí. Borrachinha para apagar aqui. Aqui ficaria 22.000 de faturamento ou receita bruta. Mas vamos lá, vamos ter que deduzir quem? Vamos deduzir o IPI. O IPI é quanto? Eu tenho que diminuir de IPI. Tenho que diminuir 2.000. Eu tenho que diminuir quanto de ICMS? Eu tenho que diminuir quanto de ICMS? 18%. Quanto é que dá 18% sobre a venda? Lembrando, a venda está aqui, ó, 20.000. 20.000, 18%. Dá diminuir de ICMS 3.600. Quanto é que eu vou diminuir de PIS e COFINS? Eu vou diminuir o equivalente a 3,65%. Professor, você está juntando PIS e COFINS? Estou juntando sim. Então, 20.000 da venda da mercadoria, menos 3,65%. Isso dá R$730. Tem o que mais a deduzir ainda? Ainda tenho que deduzir o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida é 1.000 unidades vezes R$12 por unidade. Então, eu vou diminuir aqui R$12.000. Quanto é que vai me dar aqui essa conta? Vou ficar bem apertadinha aqui embaixo. 22.000, enter. 2.000 menos 3.600 menos 730 menos 12.000 menos. Deu 3.670. 3.670. Isso daqui dá o resultado da letra A. Se eu tiver acertado, a letra A é o gabarito. Letra A é o gabarito. Então, a devolução de 10% das mercadorias vai promover uma redução do lucro bruto de 3.670. Porque 3.670 é o lucro bruto auferido por 1.000 unidades vendidas. Mas, claro, professor, se eu fizer calcular o lucro bruto de 10.000, depois calcular o lucro bruto de 9.000 e fizer a diferença, vai dar a mesma coisa? Vai. Como é que você tem certeza? Porque eu fiz essa conta. Agora, claro, tendo uma alternativa mais fácil de calcular, por que você calcularia duas vezes se você pode calcular só uma? Então não faz sentido. Para mim não faz sentido, para vocês eu acho que também não faz sentido. Então aqui, gabarito, marca a letra A. Mais uma questão de DRE que você precisou mais interpretar do que basicamente construir uma DRE na sua prova e perder tempo com isso. Então, galera, ficamos aqui com mais essa aulinha extra. Mais uma aula extra de DRE. Já fiz algumas aulas aqui no curso sobre DRE. É um tema que sempre cai. É um tema que tem muitas questões na lista de exercícios de vocês. E sempre está caindo nos simulados. Então, presta muita atenção. Lembra da estrutura da DRE.
E não vai me sair construindo DRE em toda a questão, perdendo tempo, porque quase sempre não precisa. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até nossa próxima aula extra. Até mais!